Às vezes um jogador é tido como uma enganação em algum momento da carreira e ele é escorraçado ou vendido a preço de banana para outros clubes quando ele ressurge das cinzas como uma fênix e volta a ser um grande craque ou se transforma num grande craque. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre eles. Bora comigo! Pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala meus amigos, beleza? Eu sou o Edu, peço sua inscrição que é muito importante, seu like, interage com o vídeo de alguma maneira, beleza? É o que eu peço. Nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre jogadores que foram humilhados em algum momento da carreira e que viraram grandes craques, deram a volta por cima, tá? São 5 nomes e já tem a parte 2 tá pronta, tá? Vou fazer mais 5 depois. Começando aqui com o Serge Gnabry, atacante do Bayern de Munique. O Gnabry hoje é um jogador muito famoso, tem um valor de mercado por volta de 70 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. É um jogador de seleção alemã, de Copa do Mundo, habilidoso pra caramba, né? 26 anos de idade, mas Gnabry já foi muito visto como uma eterna promessa. O Gnabry foi emprestado pelo Arsenal, que é o time ali que ele surgiu, né? Que ele começou a ter muito destaque, entre aspas. Ele foi emprestado em agosto de 2015 para o West Brom, da Inglaterra, onde acabou sendo devolvido em janeiro de 2016 depois de jogar apenas uma partida pelo clube. Voltou para o Arsenal, ficou escanteado e em agosto de 2016 o Arsenal vendeu o Gnabry para o Werder Bremen por 5,5 milhões de euros. Você vê que aqui é um jogador de baixo escalão na Europa, tá certo? Era dado como uma eterna promessa, um jogador que não deu certo. Mas ele fez uma boa temporada no Werder Bremen em 2016 e em agosto de 2017 foi comprado pelo Bayern de Munique por 8 milhões de euros. O resto é história. 3 anos depois, ele foi campeão da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique, jogando demais. Aquele 8-2 que o Bayern aplicou em cima do Barcelona, o Gnabry foi um dos grandes jogadores daquela partida, ele jogou muito, tá? Até considero que a fase melhor do Gnabry já foi, né? Foi justamente nessa época, mas ele ainda continua jogando muito. Em determinado momento da carreira foi visto como apenas mais um jogador escanteado. Segundo nome da lista é o Salah, exatamente. Mohamed Salah, atacante e ídolo, muito ídolo do Liverpool, artilheiro do time já há umas 4 temporadas. Pra você ter ideia, o Salah começou lá no futebol do Egito e tal, até que ele foi para o Basel em 2012 e ficou até 2014. No Basel, clube suíço, o Salah foi muito bem, conseguiu destaque e chamou a atenção do Chelsea em 2014, que contratou o Salah por 16,5 milhões de euros, ou seja, é um bom investimento. É um jogador que está vindo do futebol suíço, vamos colocar aqui. E para quem não lembra, o Chelsea tinha esse costume de ir comprando todo mundo e vai emprestando para ver se o cara engrena. O fato é, o Chelsea comprou ele em 2014 e em 2015, em fevereiro de 2015, assim, na janela de transferências, emprestou o Salah para a Fiorentina e a Fiorentina devolveu em junho, né? Emprestou até o fim da temporada. Em junho de 2015 ele estava de volta ao Chelsea. Em agosto de 2015, depois de jogar algumas partidinhas ali de pré-temporada e tal, o Salah foi emprestado para Roma por 5 milhões de euros, um empréstimo. Beleza, foi muito bem na Roma e em julho do ano seguinte, em julho de 16, a Roma pagou 15 milhões de euros pelo Salah. Ele fez uma excelente temporada pela Roma e um ano depois, em julho de 17, o Liverpool pagou 42 milhões de euros pelo Salah. E eu lembro de alguns torcedores do Liverpool falando: nossa, se o time quer sair dessa situação difícil, pagar 40 milhões de euros num tal de Salah, o resto é história, né? Se transformou num dos maiores jogadores da história do clube, possivelmente o melhor jogador dos últimos anos do Liverpool, grande ídolo do clube, Mohamed Salah. Hoje é avaliado muito mais, né? Quem for comprar o Salah vai ter que pagar muito mais dinheiro. Grande jogador, deu muito a volta por cima e era escanteado no Chelsea. Terceiro nome dessa lista aqui, um uruguaio chamado Diego Forlán, craque da Copa de 2010, foi eleito o melhor jogador da Copa de 2010. O Forlán, ele se destacou efetivamente com a camisa do Independiente da Argentina, né?
em janeiro de 2002, o Manchester United comprou o Forlan, e a gente tem que pegar o contexto da época, por 11 milhões de euros, tá? Era muito dinheiro. Pagou 11 milhões de euros pelo Forlan. O Forlan no Manchester United foi um jogador, ok, um reserva pouco utilizado, sem muito destaque, tanto que em agosto de 2004, ou seja, um ano e meio depois, o Forlan foi vendido para o Villarreal por 3 milhões de euros. Ou seja, 8 milhões de euros de desvalorização para um jogador que tinha ficado mais velho. Chegou no Villarreal e jogou muita bola, mas muita bola mesmo. Em 3 anos de Villarreal ele foi muito bem, né? Jogou muito bem mesmo, foi vice-campeão de Champions com o Villarreal, jogando ao lado do Riquelme, jogou muita bola no Villarreal, cara. Em 2007, em julho de 2007, o Atlético de Madrid comprou o Forlan por 21 milhões de euros, ou seja, foi muito caro. E além de tudo isso, ele fez uma dupla de ataque com o Agüero no Atlético de Madrid, que também foi sensacional, cara. Jogou muito bem no Atlético de Madrid, até que em 2011, já com 31 anos, ele foi vendido para a Inter de Milão por 5 milhões de euros. Tá? Mas assim, é lógico, já era um outro momento da carreira, na Inter não foi bem, aí ele vem para o Internacional, onde ele vai razoavelmente bem e tal, e depois o Forlan começa a rodar. Mas o crescimento, a queda dele no Manchester United, essa desvalorização e o renascimento dele no Villarreal, no Atlético, foi espetacular. Foi uma grande volta por cima do Diego Forlan. Quarto nome dessa lista aqui, Andrew Robertson, lateral esquerdo do Liverpool, também dessa geração aí do Salah, grande ídolo do clube. O Robertson, pra você ter ideia, ele começou a carreira no Dundee da Escócia, que ele é escocês, tá? O Dundee é um time médio da Escócia, cara. Ele não é um time para ganhar títulos na Escócia. Fica ali entre Celtic e Rangers. Às vezes, muito raramente, o Aberdeen. São os 3 times ali maiores do futebol escocês, mas Rangers e Celtic nadam de baseada. Enfim, surgiu no Dundee e o Hull City comprou o Robertson em 2014 por 3 milhões e 600 mil euros. O Robertson ficou no Hull entre 2014 e 2017, ou seja, 3 temporadas. Nessas 3 temporadas, o Hull foi rebaixado 2 vezes e a torcida do Hull elegeu o Robertson como o pior jogador do time. Beleza. Só que em julho de 2017, o Liverpool pagou 9 milhões de euros para tirar o Robertson justamente do Hull. E a torcida comemorou. Graças a Deus, o pior jogador do time foi embora. A gente ganhou muito dinheiro. O resto é história, né? O Robertson se tornou um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Em determinado momento, foi o melhor lateral esquerdo do mundo. Ele e o Alexander-Arnold do lado direito, ele na esquerda. Virou grande ídolo do clube e hoje é dado como uma das maiores barganhas da história da Premier League, porque ele saiu como escorraçado do Hull, que é um time muito pequeno, para virar ídolo do Liverpool, se não o maior, que pra mim é o maior, mas o segundo maior clube inglês. É uma baita volta por cima, né? Escorraçado a ídolo do maior clube da Inglaterra. Espetacular a volta por cima do Robertson. E o quinto nome dessa lista é um grande jogador brasileiro na atualidade, ao lado do Vinícius Júnior, que é o Casemiro. Você tem ideia, o Casemiro surgiu no São Paulo, era um grande jogador na base, foi campeão do Sul-Americano em 2011, com a seleção brasileira, jogando muito bem, capitão daquela seleção. Mas no São Paulo, o Casemiro tinha uma fama de marrento, um jogador que jogava de calça jeans molhada, muita gente falava isso. Beleza. Em janeiro de 2013, o São Paulo emprestou o Casemiro por 6 meses para o Real Madrid Castilha, de graça, com um acordo que, se ele agradasse, o Real Madrid pagaria 6 milhões de euros para tirar o Casemiro do São Paulo. O São Paulo achou um baita negócio, não estava jogando bem. Inclusive, o Casemiro tinha jogado alguns jogos bem pelo São Paulo. Tem até uma fala dele assim, pode avisar que o Casemiro tá voltando, porque tipo, ele tinha jogado muito bem o jogo, fez gol e tal, e ele falando que ia dar a volta por cima. Mas o São Paulo fez esse negócio. Então, em julho de 2013, o Real Madrid pagou os 6 milhões de euros e contratou o Casemiro no São Paulo. Beleza. Aí, em 2014, o Porto pegou o Casemiro emprestado. Em 2015, o Real Madrid trouxe o Casemiro de volta e, cara, ganhou 5 Liga dos Campeões, né? Vou explicar o quê. 5 Liga dos Campeões e, aos 30 anos de idade, foi comprado pelo Manchester United em agosto de 22 por 70 milhões de euros. E teve uma entrevista dele, se não me engano, para Isabella Pagliari ou para Clara Albuquerque. E ela fala, pô, você não sente a vontade de jogar a Liga dos Campeões? Você deixou de
jogar no Real Madrid, que tá sempre na Liga dos Campeões, pra vir jogar a Europa League pelo Manchester United, e ele fala, pô, ganhei 5, né? E aí dá um passo na carreira pra um clube gigante também, lógico, menor que o Real Madrid, que o Real Madrid é o maior clube do mundo, mas pra um clube gigante também. E ao lado do Erik ten Hag, o Casemiro simplesmente comanda o time do Manchester United com uma liderança e um futebol de encher os olhos, cara. Espetacular. Do Casemiro do São Paulo pro Casemiro do Real Madrid e Manchester United. E grande jogador da seleção brasileira também. Bom, são esses 5 jogadores. Quero saber mais, diz aí outros nos comentários pra gente fazer uma parte 3, porque a parte 2 já tá pronta. Só pra você ter uma ideia, um dos nomes aqui é o Bergkamp, tá? Tá na parte 2. Bom, quero saber sua opinião, tá certo? Faz o cocô que é muito importante, curta, comente, compartilha esse vídeo, vai ajudar demais. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, até a próxima e